Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a aula de número 15, certo? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre notação científica. Então, a notação científica, ela é uma ferramenta matemática, né, que é usada em muitas outras ciências também, como biologia, física, astronomia. Ela é muito usada nesses ramos aí dessas ciências. Então, o nosso objetivo para hoje vai ser compreender como a gente pode escrever números muito grandes ou muito pequenos utilizando a notação científica. Os materiais para a aula de hoje que você vai precisar vão ser do seu caderno, sua caneta, lápis e borracha, ok? Então vamos começar aqui. Notação científica. A gente pode então simplificar a escrita de números com muitos algarismos usando a notação científica. Essa notação é empregada com mais frequência em áreas como a química, física e astronomia, entre outros. Para escrever usando a notação científica, nós vamos utilizar a potência de 10, certo? Ou seja, a potência de base 10. A notação científica, gente, ela vai servir para trabalhar com números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Ou seja, a gente tem aqui dois exemplos, olha só. A medida da área da superfície do Sol é de 6,877 vezes 10 na 18. Isso significa que atrás daquele número ali vão mais 18 zeros, certo? Na verdade não 18, né? Mas vão mais 14 zeros nesse caso ali, certo? Então é muitos números, muitos zeros, e para isso que a gente utiliza a notação científica, para escrever o número de uma forma mais simplificada, certo? E aí quando a gente fala de coisas muito pequenininhas também, como o comprimento do vírus do mosaico do tomateiro, ele mede aproximadamente 3,10 na menos 7 metros. Então, nós temos ali 10 na menos 7, significa que a gente tem basicamente 6 zeros antes daquele 3 ali para fazer esse valor. Então, são valores, como temos o exemplo aqui da área do Sol, muito grandes, ou comprimentos de um vírus, valores muito pequenos, certo? Então, é nesses momentos, então, na biologia, a gente também usa bastante, né? Quando a gente falou de células, de átomos, a gente vai usar bastante a notação científica, ok? A gente já estudou a relação entre o expoente de uma potência de base 10 e o número de zeros do resultado, né? Então, quando o expoente é positivo, a gente vai ter ali a quantidade de zeros correspondentes ao número do expoente. Por exemplo, 10 ao quadrado significa que eu vou ter 100, ou seja, 2 zeros na resposta. 10 na quinta significa aí que eu vou ter 100 mil, 5 zeros na minha resposta. Mesma coisa com 10 a 9, eu vou ter 9 zeros na minha resposta, certo? Então, a quantidade de zeros está correlacionada aí ao número do expoente, certo? Exatamente o número do expoente vai ser a minha quantidade de zeros da minha resposta quando eu estou trabalhando com uma potência de base 10, ok? Agora, quando eu trabalho com o expoente negativo na potência de base 10, eu vou ter como se fosse uma fração aqui. Então, na verdade, a gente está contando as casas decimais, certo? Então, por exemplo, 10 na menos 1 significa que eu vou ter uma casa decimal, ou seja, um númerozinho depois da vírgula ali, ok? Quando eu falo 10 na menos 2, é a mesma coisa, eu vou ter dois números depois da vírgula, ou seja, duas casas decimais. Quando eu falo 10 na menos 3, mesma coisa, eu vou ter 3 casas decimais, ou seja, 3 números depois da vírgula. E 10 na menos 4, mesma coisa. Isso serve para qualquer expoente, tá, gente? Então, vamos relembrar rapidinho antes da gente prosseguir. Quando eu falo de uma potência de base 10, com o expoente positivo, eu tenho na minha resposta a quantidade de zeros correspondentes ao meu expoente, certo? Agora, quando eu tenho uma potência de base 10 com o expoente negativo, a minha quantidade do expoente, o meu número do expoente, vai corresponder à quantidade de casas decimais da minha resposta, certo? Então, percebam a diferença. Quando eu trabalho com o expoente positivo, estou falando da quantidade de zeros, e quando eu trabalho com o expoente negativo, estou falando da quantidade de casas decimais, ok? Então, observando isso de uma forma maior, aqui a gente tem até o 10 na 10 e 10 na menos 10. Vocês podem reparar que eu tenho várias, é sempre a mesma coisa e vai ser sempre utilizando a mesma regrinha. Percebam aqui, quantidade do expoente, a quantidade de zeros, o número do expoente corresponde à quantidade de casas decimais, ok? Agora,
como que eu vou escrever uma notação científica? Então, o número ele vai estar em notação científica quando ele for escrito da seguinte forma aqui. A vezes 10 elevado na B. O que seria esse A? O A vai ser sempre um número entre 1 e 10. Então, para eu escrever uma notação científica, eu preciso que o número que a gente vai ter na resposta, né, na minha resposta final, ele esteja entre 1 e 10. Ou seja, eu vou escrever um número ali entre 1 e 10 para eu ter essa resposta, ok? O B vai ser qualquer expoente aí, o meu expoente do 10, certo? O expoente da minha base 10. Vai ser sim sempre um número inteiro, né? Porque a gente vai estar trabalhando aí com números inteiros no expoente. Podem ser positivos ou negativos, por isso que são números inteiros, né? E o A, ou seja, o número que vai ali multiplicando essa potência de base 10, ele tem que ser sim entre 1 e 10, ok? Então, vamos ter agora um passo a passo de como escrever um número usando a notação científica. Então, vamos lá. É importantíssimo que vocês anotem esse passo a passo, tá, gente? Então, assim, eu vou ler aqui com vocês, explicar, mas depois vocês pausam o vídeo para copiar o passo a passo tranquilo, ok? Então, o primeiro passo vai ser escrever o número da forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Então, como eu quero trabalhar com um número entre 1 e 10, eu vou pegar um número que fique entre 1 e 10, ou seja, qualquer valor antes da vírgula tem que estar entre 1 e 10. Pode ser o 2, pode ser o 3, depende do número que eu vou estar trabalhando. Mais pra frente a gente vai fazer um exemplo e vocês vão entender mais ou menos o que isso significa, tá bom? Mas o primeiro passo é esse, escrever um número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula, ok? Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que a gente teve que andar com a vírgula. Que a gente vai mexer a vírgula de lugar, certo? A quantidade de casas decimais que você mexer é o número do expoente que você vai colocar, ok? Se quando a gente andar com a vírgula, o valor do número diminuir, ou seja, o valor ficar menor, a gente vai ter um expoente positivo. Agora, se quando eu andar com a vírgula, o meu número ficar maior, eu vou ter um expoente negativo, ok? Terceiro passo, então, por fim, escrever o produto do número pela potência de 10, ok? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil, mais visual. Número 1. Gente, só uma coisa. Pausem o vídeo aqui e copiem esse passo a passo, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Então, pausem, copiem o passo a passo para ter no caderno bem certinho. E aí a gente pode fazer os exemplos agora, tá bom? Vamos lá. Número 1. Transformar o número 32.000 em notação científica. 32.000 não é um número tão grande, mas vamos transformá-lo seguindo o passo a passo que a gente viu ali. Então, primeira coisa, eu vou andar com a vírgula, colocando ela entre o 3 e o 2, certo? Aí, dessa maneira, eu vou ficar apenas com os algarismos 3 antes da vírgula. Ou seja, eu vou trazer a vírgula que está no final do zero aqui e vou colocar entre o 3 e o 2, correto? Para fazer isso, quantas casas eu vou andar com a vírgula? Então, eu estou com a vírgula no final do zero aqui, vou andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Eu andei 4 casas decimais, portanto, o meu expoente de base da minha base 10 vai ser o 4, certo? O meu expoente da minha potência de base 10 vai ser o 4. Então, para eu escrever essa notação científica, eu vou ter, então, 3,2 vezes 10 na 4. Percebam, quando eu andei com a minha vírgula, eu transformei 32.000 em 3,2. Esse meu número diminuiu, certo? Então, o meu expoente vai ser positivo nesse caso aqui, ok? Número 2, vamos lá. Escreva o número 125 bilhões, 60 milhões, certo? Utilizando a notação científica. Esse é um número maiorzinho, grandão. Primeiro, andar com a vírgula colocando entre o 1 e o 2, certo? Então, a vírgula sempre vai deixar somente um número sozinho antes dela. No caso aqui, ela vai ficar entre o 1 e o 2, correto? Então, aqui está a nossa nova vírgula. Eu quero colocar ela ali entre o 1 e o 2. Quantas casas decimais eu vou ter que andar para chegar até lá? Então, a vírgula a gente sempre sabe, né? Que ela sempre está lá no final do número. A gente só não escreve ela, mas ela está lá no final. Não é mesmo? Agora, vamos lá. Uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas, 9 casas, 10 casas,
11 casas decimais, certo? Eu tive que andar 11 casas decimais com a minha vírgula para que ela ficasse na posição correta de notação científica, né? Então, eu andei 11 casas e o número que eu escrevi diminuiu, então o meu expoente vai ser positivo, certo? Uma coisa interessante que a gente também pode usar na nossa cabeça é pensar assim, ó. Quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, o nosso expoente vai ser positivo. É mais fácil de lembrar, né? Então, quando a gente anda para a esquerda, o nosso expoente vai ser positivo. Eu gosto de pensar também que assim, quando eu estou representando um número muito grande, o meu expoente vai ser positivo. Quando eu estou representando um número muito pequeno, o meu expoente vai ser negativo, certo? Ajuda a fazer essas correlações para vocês não se esquecerem qual é o sinal correto do expoente de vocês. Por fim, então, o segundo passo ali, né? A gente andou 11 casas decimais, é porque o prof fez visualmente com vocês ali. Andamos 11 casas decimais, então isso significa que o expoente da nossa potência de base 10 vai ser 11. Então, no caso aqui, a gente vai ter 1,2506 vezes 10 na 11. Vocês precisam escrever todos os números que não sejam zero aqui, né? Para multiplicar pelo 10 na 11 ali, tá bom, gente? Esse zero precisa aparecer porque ele está no meio dos dois números. Mas, por exemplo, eu não preciso escrever os zeros que vêm depois do 6 ali porque não faz sentido. Eu estou usando a notação científica justamente para não precisar escrever esses todos zeros, certo? Então, eu fiquei com 1,25506 vezes 10 na 11. Tranquilo? Terceiro exemplo, escreva o número 0,100000021 usando notação científica. Então, aqui nós temos um número muito pequeno, correto? Um número muito pequenininho. Vamos usar a notação científica, então, para representar ele de uma maneira melhor. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que andar com a vírgula, colocar ela entre, no caso ali, o 2 e o 1, certo? Vou colocar ela entre o 1 e o 2. Porque dessa forma a gente vai ficar apenas com o algarismo o 2 antes da vírgula, certo? Como que a gente vai fazer isso? Assim, aqui está a minha vírgula atual e a azulzinha é a minha vírgula depois da notação científica, certo? Eu quero chegar com essa vírgula até lá, tranquilo? Então eu vou pular uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais, ok? Nesse caso aqui, a gente andou com a vírgula para a direita. Andamos com a vírgula para a direita, temos essa relação que nós podemos estabelecer, né? Andar com a vírgula para a direita, expoente negativo. Eu posso dizer também que eu tinha um número muito pequeno e eu transformei ele em um número maior. Eu tinha 0,000021 e transformei em 2,1, ou seja, o meu número aumentou de tamanho. Com isso, eu posso também relacionar que o expoente vai ser negativo, ou eu posso simplesmente pensar assim, eu estou representando um número muito pequeno. Este número muito pequeno significa, então, que eu vou usar um expoente negativo, beleza? Então, o que eu fiz? Eu andei quantas casas decimais? Andei 8 casas decimais, correto? Andei 8 casas decimais, isso significa que o meu expoente vai ser o 8 negativo, ok? Então, o menos 8 vai ser o meu expoente da minha potência de 10. Então, a minha notação científica vai ficar dessa maneira aqui, ó. 2,1 vezes 10 na menos 8, ok? 2,1 vezes 10 na menos 8. Bem tranquilo, né, gente? É só contar as casinhas decimais. Então, assim, uma coisa importantíssima, né, gente? Quando eu falo da regra da notação científica, ela vai servir tanto para transformar a notação científica em um número, ou fazer o contrário, transformar um número em notação científica, que foi o que a gente fez aqui agora, certo? Agora, quando eu tiver já a notação científica e eu quero escrever o número, quero fazer o processo inverso do que a gente fez na aula de hoje, a gente vai pensar ao contrário, a gente vai pensar em direções opostas no caso, né? Lembra que a prof falou ali? Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, meu expoente é positivo. Quando eu ando com a vírgula para a direita, meu expoente é negativo. Agora, quando eu for fazer a operação contrária, transformar ele de volta em um número, eu vou ter, então, o contrário também. Quando o expoente for positivo, a gente vai andar com a vírgula para a direita, e quando o expoente for negativo, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda. Por isso que eu gosto de pensar naquela outra relação que eu falei para vocês.
Quando eu estou representando um número muito grande, eu vou ter um expoente positivo. Quando eu estou representando um número muito pequeno, eu vou ter um expoente negativo. E aí o negócio de andar com a vírgula fica só para esse momento aqui. Que aí eu sei, quando o meu expoente é positivo, eu tenho que andar com a minha vírgula para a direita para encontrar o número correto. E quando o meu expoente for negativo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda para encontrar o número correto, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a notação científica. É um conteúdo mais simples, né? A gente vai ver ano que vem um pouquinho mais aprofundado, mas é um conteúdo que vocês vão ver bastante no livro didático de vocês, principalmente de biologia, no caso ciências agora, né? Vocês vão ver bastante no livro de vocês quando ele fala de tamanhos de células do corpo, ou átomos, ou algum tipo de coisa assim. Vocês vão ver sim a notação científica e é sempre importante saber como usar ela da maneira correta, tá bom, gente? Eu espero vocês então na nossa próxima aula de matemática.